Me encontro aqui no Conselho Tutelar, aqui de Patrocínio. Vou conversar com a nova presidente, que é a Doralice da Silva Pinheiro, e também a secretária, que é a Larissa Gabriele Pérez. Você nessa nova função aqui no Conselho, mas você já milita e trabalha no Conselho Tutelar há 8 anos. Boa tarde. Boa tarde, Janine. Boa tarde a todos. Conforme o regimento interno, né, todo ano, né, tem alteração do presidente e do secretário, né? No caso, esse ano, eu como presidente e a Larissa como secretário. Mas, conforme também o regimento interno, as decisões do Conselho Tutelar não são feitas pelo presidente e pelo secretário, elas são feitas em colegiado. Ou seja, todos os conselheiros têm, né, têm autonomia igual. Agora, Doralice, a título de informação, quanto tempo o conselheiro fica no cargo, o conselheiro e o presidente? Tá. O conselheiro ele é eleito para ficar 4 anos, né? Se tudo correr normalmente, ele vai ficar os 4 anos, que foi alterado da última vez agora, né? E o presidente fica 1 ano. Todo ano tem essa alteração. Aí é feita uma eleição interna, onde o CMDCA participa, os conselheiros, né, fazem a votação é secreta, o voto é secreto, e aí é eleito o novo presidente. Estou aqui também com a Larissa. Larissa, quais são as maiores demandas por parte da comunidade, da população, junto ao Conselho Tutelar? Boa tarde, Janine. Boa tarde a todos. Então, a nossa demanda é bem variada. A partir do momento que tem situação de negligência, que a criança se encontra em situação de risco, o Conselho Tutelar pode ser acionado e ser informado sobre a situação para tomar alguma providência. É importante ressaltar que nem tudo que envolve criança e adolescente é voltado apenas para o Conselho Tutelar. Tem muitas situações que a gente tem que requisitar o serviço de outros órgãos, dos equipamentos da rede. No caso, por exemplo, tem algumas situações que a gente informa, né, a gente requisita que a atuação da polícia, que eles vão verificar, e, se necessário, eles acionam o conselho, porque a maioria da população, às vezes, pensa que tudo que envolve criança e adolescente é apenas o conselho tutelar que atua. E não é dessa forma que funciona. Na verdade, às vezes, a porta de entrada da denúncia é o conselho tutelar. Mas a gente requisita o serviço correto para estar verificando, para estar visitando. Tem algumas situações, sim, que a gente faz a visita para ver se está ocorrendo ou não e tomar as providências necessárias. Tem algumas denúncias que chegam até nós que a gente notifica o responsável para comparecer na sede do conselho, para estar orientando, para estar ouvindo e para estar tomando as providências necessárias. Então, cada caso a gente vai avaliar conforme a definição colegiada e ver qual que é o melhor caminho a seguir. Tá? E muitas vezes o equipamento ou órgão pode ir, às vezes tem casos que envolve crime. Então, a polícia vai, verifica e, se necessário, aciona o conselho. Até mesmo porque, se não for o responsável que foi negligente ou que cometeu o crime, e o responsável está tomando providências, não tem necessidade de, naquele momento, o conselho deslocar até lá. Aí, as decisões do conselho em relação à medida de proteção que a gente tem que aplicar é posterior, porque primeiro é tomada a medida em relação à situação crime, para depois a gente encaminhar para a criança ser atendida pelo psicólogo, pelo médico. Às vezes até já foi feita a perícia, mas tem a nossa parte que é posterior, em busca de proteger os direitos da criança e do adolescente, para eles terem esse acompanhamento e o atendimento. Quais foram as denúncias mais frequentes? Então, durante a pandemia, né, teve a maioria, ou pelo menos, foi em relação à escola. A maioria foi em relação à vida escolar das crianças e dos adolescentes. A falta de participação dos alunos nas escolas. Isso, e dos pais, né? Direito das crianças de ter escola, mesmo que seja online, e dever dos pais, né? Mesmo que seja online. Agora, Larissa, quais são os canais de comunicação que a população pode entrar em contato com o Conselho Tutelar? Então, aqui nós recebemos as nossas demandas através do nosso telefone, que é o 3831-4444, né, que geralmente é um
dos meios, né, de recebimento de denúncia mais utilizado. Também tem-se a possibilidade de ligar na prefeitura e pedir para transferir aqui para o Conselho Tutelar, para a gente estar recebendo a demanda. Nós também recebemos demanda do Disque 100, que é um disque de denúncia, né, Disque Direitos Humanos, para a gente estar tomando providência. Eles encaminham via e-mail e a gente depois tem que dar a devolutiva para eles, do que foi identificado ou não. E temos também o recebimento de informações através de equipamentos que existem no município. A saúde, o CRAS, o CREAS. Então, os equipamentos, se eles perceberem alguma violação de direito, alguma situação de risco, eles têm que comunicar para o Conselho Tutelar via relatório para a gente estar tomando providência. Tem também as situações escolares, né? Que a escola é obrigada a comunicar o Conselho Tutelar em caso de infrequência, quando a criança não está frequentando, está faltando ou já excedeu o limite de faltas, e em caso de a criança não estar matriculada, porque tem a fase que é de obrigatoriedade escolar. Então, a partir de 3 anos e meio, às vezes altera essa idade, né, algumas leis, mas a partir de 3 anos e meio, geralmente a criança já deve ser matriculada nos anos iniciais, e aí até antes de completar 18 anos, ela está no ensino médio, então tem uma fase que é de obrigatoriedade escolar. Não estando matriculado e não estando frequentando a escola, é enviado para nós tomarmos as devidas providências, orientar o responsável para tentar solucionar aqui no conselho e ele voltar a estar matriculado e frequente, e quando não resolve, a gente tem que mandar para o judiciário, para o promotor, para ser tomadas as devidas providências legais em relação ao responsável. Muito bem. Doralice, obrigado pela participação conosco aqui na Rádio Módulo FM e boa gestão juntamente aí com os seus companheiros. Obrigada, Janinho. Boa tarde a todos e contamos com o apoio de todos. Larissa, obrigado pela participação conosco aqui também na Rádio Módulo FM. Obrigada a você e obrigado por tudo, né, pela oportunidade. Nós estamos abertos em caso de dúvida, a população também que tiver dúvida pode estar nos procurando, porque é importante a gente disseminar conhecimento em relação ao trabalho do Conselho Tutelar, porque às vezes há muita distorção, às vezes as pessoas cobram algo do Conselho que não é especificamente função do Conselho, né, e cabe a nós orientar e informar qual que é o órgão responsável por cada situação, né, competente por cada providência. Eu agradeço a vocês, tenham uma boa tarde. Muito bem, conversei com a Doralice da Silva Pinheiro, que é presidente do Conselho Tutelar, e com a Larissa Gabriele Pérez, secretária. Módulo Informação com Credibilidade.